Bom dia, eu sou o Wagner e espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Hoje é o nosso 24º dia de viagem de São Paulo pelo Nordeste. Saímos de São Paulo há 24 dias atrás e chegamos aqui em Aracaju. Hoje, em Aracaju, a gente vai fazer um passeio pela orla rapidinho, depois vamos no mercado municipal da cidade, ver o que tem, o que é interessante, os preços, quais são os preços dos restaurantes e almoçar por lá. À noite, vamos um lugar bem curioso que a gente viu, onde o caldo de cana é refil, você pode beber o quanto você quiser. Vamos com a gente experimentar Aracaju, que está sendo muito legal. E vamos conhecer também o Largo da Gente Sergipana, a Coroa do Meio e a Praia do Atalaia. Vem com a gente, vivendo como Wagner e Cristina. A gente está aqui na parte sul da Praia do Atalaia, é a parte que fica mais tranquila, mais deserta, bem gostoso, bem agradável. Tem várias dessas passarelas aqui, igual a essa na orla. Você estaciona na rua, até acha muito estranho, porque não tem muita vaga para estacionar na orla. Hoje é uma quarta-feira, então claro que não é um dia para todo mundo ir para a praia, mas é muito simples você estacionar e ir para a orla. A orla de Aracaju é muito extensa, então tem uma parte de vegetação junto com areia, que é essa parte aqui. E depois que você chega no mar, um pouco mais para frente, então para facilitar, eu acredito, eles criaram esses caminhos aqui, que às vezes é deck de madeira, e esse daqui é de cimento, com um piso bonitinho, para você chegar bem mais próximo da orla. Então, para você chegar até a praia, você tem que atravessar essa parte, que nem tinha essa ponte aqui atrás de mim. Você tem que andar sempre um pouquinho para poder chegar até o mar. A coloração das praias aqui de Aracaju, ela sempre é marronzada, porque tem uma faixa muito extensa de areia. Então acaba misturando a areia com a água do mar. Então ela fica com esse tonzinho de marrom. Encontrar esses calçadões, essas pontezinhas que levam você até mais próximo da praia. Agora a gente vai lá no Mercado Municipal conhecer, vem com a gente. A gente está aqui na frente do Mercado Municipal de Aracaju, bem de frente de um terminal de ônibus. E ali no fundo tem um estacionamento bem grande, não paga a zona azul, é só flanelinhas. Bem aqui na frente tem um mercado. Aqui tem uma indicação que o de pescados para a esquerda, carne, calçados, e aqui o hortifruti é lá embaixo. Aqui tem mais coisinhas de utensílios, peças. Tá entrando aqui na parte de pescados, vamos ver como é que tá. Qual? Aquele ali sim? Isso. Esse aqui é no sal? Esse aqui tá de 75, 85, então ele vai de 90. Essa daqui é a região dos grãos, eu acredito. Hortaliças. Tem farinha. Tem amendoim. Camarãozinho. Feijão fradinho. Ração para cachorro. Tem feijão também. Parte de ração. Tá chegando a parte das castanhas, que a gente tem interesse. Ótimo para comer enquanto tá viajando. 55, débito dinheiro ou Pix. Castanha. Será que é um potinho? Queijos. Dá pra ver bem os preços. Castanha, 58. Salgadinho, 80. Salgadinho seria legal também. Temperos, páprica, alho frito, curry, ovos, pega marido, tem castanha cristalizada, dando uma olhadinha ainda. Bastante tipo de castanha natural. Rola por R$5. Bem grande o inhame. R$2,50. E tem mais frutas. Pouca coisa tem preço, principalmente
Fruta, a gente viu castanha com bastante preço, mas aqui parte de fruta não tem. Essas aqui tem preço. Abacate 4. Vegetais, tomate, batata, cebola, R$4. Polvilho com gergelim, R$35. Bastante tipo de... Dando uma olhadinha, obrigado. Maracujá, com café. Essas com sabor aqui do canto, qual que é o valor dessas? 50. Vai 100 gramas dessa de maracujá pra gente? 100 graminhas, por favor. Quer desses salgadinhos aqui? Oi? Qual que é o valor do salgadinho aqui de seu? 18. É quanto? R$5 desse? Que é misturado? O preço desse aqui é 18. Bom pra gente viajar e comer uma besteirinha na viagem. Batata chips. Tem vários chips de banana. Polvilho também. É R$5 daquele da bolinha tradicional mesmo ali. Ainda tem damasco, tem passas, tem nozes, castanha de baru, chia, farinha de aveia e outros temperos. Aqui é a parte de carnes que a gente está entrando. Boa tarde. Parte de carnes, tem frango inteiro, carnes para cortar, fígado, carne de porco. O passarinho a gente já comeu em outro vídeo. Aqui ainda no mercado principal, a gente escolheu aqui o Recanto da Rita pra gente comer. É muito simpático, a gente vai experimentar a comida dela. Vai trazer um pouquinho de tudo. Já pegou uma jarra de suco de jerifá, né? Nunca tinha experimentado, primeira vez. Bem adocível, tem um cheiro floral. Ela trouxe pra gente peixe cozido no leite de coco, carne com quiabo. Aí ela vem tudo separadinho, arroz, feijão, macarrão. Você pode se servir à vontade aqui e é bastante comida. Comendo o primeiro peixinho com leite de coco, não, tá uma delícia. Tem um caldinho aqui que você pode colocar, tá bem farto. O peixe tá macio, tá bem, não tá muito salgado, tá bem temperado. Se quiser colocar uma pimentinha, ela ofereceu aqui, recomendou o chora negão. É um pouquinho forte, mas nada que se você não exagerar, você não aguenta. Eu gostei um pouquinho, dá um pouco mais de potência aqui no sabor, mas tá muito gostoso. O prato aqui, ela fez pra gente os dois principais itens que ela fez hoje, e fica duas pessoas, para duas pessoas fica R$40. Cheirosa. A carne tá cheirosa, macia, uma delícia. Nossa, temperinho gostoso. Nossa, tá bom, hein? Nossa, essa carne tá tão gostosa, o temperinho tá maravilhoso. Dá vontade de comer tudo sozinho, não deixar nada pro lado, então tá muito bom. Nossa, essa carne com quiabo tá uma delícia, meu Deus. É uma das coisas mais gostosas que eu comi nos últimos dias. Na viagem. A gente tá indo pro segundo round aqui, com a carne maravilhosa da Dona Rita. Muito bom, muito bem temperado. Um arrozinho, feijão, macarrãozinho. Quiabo aqui, eu nunca tinha comido assim ele inteiro, só no acarajé. Muito bom. Super satisfeito e só não comi os ossos do peixe e um pouquinho do arroz, sabe? Atravessando a rua aqui, a gente chega num outro lugar que é do artesanato. Disseram que era perto, a gente vai dar uma olhadinha. Quem tá com a pança cheia, por esse perto tá sofrível. A parte do artesanato do mercado é uma área mais redonda assim do local. Tem bastante artesanato de barro. As bonecas de barro.
Bem bonito. Uns vasinhos, que gracinha. Um vasinho do Gucci. Só não tem preço. Aqui tem alguns precinhos aqui. Não sei se dá pra ler, mas isso aqui é 18. Um vasinho. Os chaveiros estão R$3. Chaveiros. Já tem mais plantas e raízes e afins. Panelas de barro aqui. E aqui tem algumas lojas de laticínios, de queijo, potes de cerâmica, colher de pau. Um pouquinho mais pra frente aqui tem a parte de flores, que é a passarela das flores. Aqui tem bastante artesanato, é um lugar, uma parte um pouco mais fechada e mais tranquila. Mais roupas e itens de couro, sapatos, chapéus. Um lugar aquilo por 38 era talvez a melhor opção para comer menos. R$350 a marrom e a outra 150. 150. No dinheiro. Dinheiro dá pra dar desconto. Essa aqui é a praça entre os dois mercados. Tem bastante pombo. Escrito ali Mercado Municipal Maria Virgília. Leite Franco. Nome bem grande. Aí tem um terminal de ônibus. E do outro lado tem um shopping. Então, se você estiver bem disposto, acho que também dá para estacionar no shopping e vir aqui no mercado também. É uma caminhadinha um pouco maior. Deixou o carro nesse estacionamento aqui. Ponte João. A gente está aqui na frente do lago da gente sergipana, que é onde tem várias esculturas aqui representativas do folclore. Vou mostrar para vocês. Vem. E o nome das estátuas são diferentes do que a gente imagina e o nome está passando aí na tela. Elas são gigantes e muito bonitas. Vale a pena passar para tirar algumas fotos. E se você está gostando do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Aqui é a região do canto do Rio Sergipe. A gente está um pouco atrás aqui da orla da Coroa do Meio. É uma parte bem tranquila, que é o encontro do mar com o rio. É um lugar onde o pessoal também costuma pescar. A gente veio aqui para dar uma olhadinha de como que é o encontro do mar com o rio e ter uma ideia da imensidão do Rio Sergipe. Muito bonito. O valor do sorvete é R$14 duas balas. Vai procurar agora um lugar baratinho pra gente jantar e a gente viu ontem um lugar que parece bem barato, que é caldo de cana à vontade por R$4. Os pastéisinhos a gente olhou também não eram caros, então vamos conferir se é bom. Tá chegando aqui na pastelaria A Cabana, R$4 por pessoa, caldo de cana à vontade. 2 opções de pastéis e mais alguns salgados. Aqui também tem a bebida, caldo de cana. A gente pediu caldo de cana, né? R$4 cada um. E pedi um pastel de pizza, um de camarão e outro de carne com queijo. Só carne? Também pediu o caldo de cana à vontade para nós dois. Veio uma jarrinha de 1 litro, com um gelo bastante. Tem limão, tá bem gostoso. Hoje o diabético vai quase morrer. Pastel de pizza, tamanho e maior que a minha mão. Por R$5 acho que tá justo. Tamanho bom. Gostoso. Se não ficar ruim algo frito. Esse aqui é o pastel de camarão. A massa é um pouquinho oleosa aqui na parte de baixo. Mas aqui tá bem gostosa, tá crocante. Tá bem feitinho. Mais um. Primeira garrafa já foi. Eu
Pedi também o de carne, que tava baratinho, tava R$4. Bem recheadinho. Começando a segunda garrafa. A brincadeira da diabetes é que ela existe, mas está controlada. Desse jeito até eu vou chamar a tia Beth pra morar com a gente. É que ele vem com um gelinho aqui, não sei se dá pra ver. Aí a gente brinca, mas quando o caldo de cana é cheio, né? É só caldo de cana, ele é muito adocicado e realmente pesa um pouco e até é mais difícil de tomar tanto. Mas quando ele tem o gelinho, ele fica um pouco mais refrescante e eu prefiro assim. Os sinais de hiperglicemia começam a aparecer. Cansaço, calor, sono. Pedimos mais um pra encerrar. De goiabada com queijo, porque era pouco açúcar, então a gente resolveu pôr mais um pouquinho. O queijo dá uma quebrada. Tá lindo. Pastel de goiabada com queijo foi um pouco decepcionante. Porque o queijo tá meio velhinho aqui, meio seco. Sabe aquele queijo que você deixa na geladeira? Aberto. Sem o plástico tinha um rasguinho. E ele começa a ficar meio ressecado e duro. E não derrete mais. Não derrete. Esse aqui, ó, não é a massa. É um outro com queijo. Daqueles que eu acabei de descrever. É a goiabada. Tá bem gostosa e não tá doce, né? Compensa um pouco. Acabamos de sair aqui, foi R$30, não cobrou taxa de serviço. Eu tô muito cheia agora, não sei se é de líquido, de comida, mas eu tô super estufada, morrendo de sono. Tava gostoso, tirando o queijo do pastel de queijo com goiabada, o pastel é bem gostosinho. Se você quiser comer uma besteira de noite, pode vir, vale a pena. Os sintomas da hiperglicemia estão continuando. Me dando um calorão terrível, além do sono. Muito carboidrato, amanhã a gente vai fazer uma dieta de Amanhã vai ser fruta, baixo índice glicêmico. verdura e legumes, por favor, não carboidrato não. Nada de açúcar. Pelo menos um dia saudável amanhã. Tomara, né? Que a gente vai pegar a estrada, vai ficar mais difícil. Amanhã a gente tá indo pra Maceió. Esse é o nosso 24º dia acabando. E os gastos do dia foram de hospedagem, 128, no Mercado Central compramos as castanhas e salgadinhos por 15, o almoço por 50 e o flanelinha por R$5. O sorvete foi 14 e depois desse almoço farto, a gente jantou com R$30. No total foram R$242, dentro do nosso orçamento de 270 por dia. Fazendo um resumo aqui da nossa estadia em Aracaju, em Sergipe, de hospedagem para 3 noites ficou R$383, mais ou menos R$128 por noite. Mercado foi R$51. De restaurante gastamos R$296. De gasolina, ainda lá em Salvador, a gente abasteceu R$140. E também de pedágio, a gente só gastou um pedágio de R$7,90. Também gastamos R$5 de flanelinha para ir ao mercado de Aracaju. Em Aracaju e Sergipe gastamos R$838. E no total da viagem, em 25 dias, gastamos R$6.767. Bom, de ponto positivo aqui que eu achei aqui em Aracaju, Sergipe, é realmente essa cidade é toda planejada, então as ruas são bem largas, as avenidas, sempre tem lugar fácil para você estacionar, acessar a praia fácil. Nas praias não tem flanelinha, não tem zona azul, pelo menos não que a gente percebeu, não vimos nada. É muito fácil, muito tranquilo, muito gostoso, é um lugar que você consegue ficar sem se estressar pelo trânsito, sem se estressar com a movimentação. Esses dias foram super tranquilos, hoje a gente percebeu que tem um pouquinho mais de turista, é uma quinta-feira, mas nada que fala, nossa, quanta gente, ainda tá super tranquilo, super de boa. A gente não sabe como é que é a alta temporada, final de semana, mas eu acredito que por mais que tenha muita gente, você ainda nunca vai se sentir tão incomodado pelo fato das coisas serem muito bem planejadas, muito amplas, estacionamento à vontade, à vontade não, mas muitas opções. Então realmente é muito legal. E a parte que eu mais gostei, com certeza, são os lugares baratos para se comer. Tem várias quiosquinho, restaurante, que você consegue encontrar opções boas, baratas. Então é uma delícia, vale a pena Aracaju para você relaxar e descansar. Para quem quer curtir, eu não sei se é o melhor lugar. Deve ter os seus pontos de agito, mas não parece ser aquela cidade super agitada toda noite. Tem alguns restaurantes com música ao vivo, com barzinho, mas não é aquela cidade super cheia, pelo menos durante a semana
não percebi nada disso. De ponto negativo, para falar que não tem nenhum, para mim nem é um ponto tão negativo assim, mas é realmente assim, você tem que andar um pouquinho mais para chegar no mar. Tem que passar uma parte mais extensa aqui de areia, mas nada que incomode, é tudo super tranquilo. E outro ponto para falar, ai meu Deus, só isso. É realmente assim, no Mercadão Municipal achei que poderia ter mais preço nas lojas, porque essa parte pessoalmente me incomoda um pouco pelo fato de não ter preço. Eu fico com a sensação sempre que eles vão dar o preço conforme a cara do cliente, não que realmente seja isso, mas eu prefiro sempre bater o olho e já ver o preço, aí se tiver barato já me interessa, aí eu paro e olho mais, né? Pelo menos é a forma que eu penso, que eu gosto. Um ponto negativo que eu achei, mas eu acho que é normal, o centro da cidade tem uma parte rotativa que você tem que pagar, mas estacionamento, mas a gente ainda achou uma parte gratuita que tinha flanelinhas, então para ir mais na parte central é normal, mas essa cidade também tem as suas limitações dentro do centro, coisas, mas é uma infraestrutura um pouquinho mais antiga, um pouco mais apertada, mas não é necessário quando você vive na cidade ir toda hora no centro do local, né? Então isso passa quase como um ponto mínimo, mas que a gente não se incomodou tanto. Resumindo, se você é uma pessoa tranquila, mais calma, que não gosta tanto de agito, mas gosta de uma praia, um bom lugar com estrutura, que você consegue chegar à praia com facilidade, a gente indica muito a Aracaju como um próximo destino. Se você tiver um tempinho, avalie a sua visita, porque a gente adorou. Resumindo, a gente adorou a cidade e vai voltar com certeza. No próximo vídeo, vamos sair aqui de Aracaju para Maceió, na Alagoas. Até o próximo vídeo, vem com a gente, vivendo como Wagner e Cristina. Tchau, tchau!